Primeiramente, o agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, na busca, buscadores que somos todos nós, buscadores da paz, do crescimento e da evolução. Quando nós observamos todas as religiões do mundo, qualquer que seja ela, nós temos muitas diferenças no hinduísmo, no budismo, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo. Temos muitas diferenças, principalmente no que acontece antes do nascimento, o que acontece pós-nascimento, pós-morte, e o que acontece na nossa relação com o Criador. Cada um tem uma imagem de Deus, algumas até não têm a figura de Deus, como é o caso do budismo, tem a figura da elevação. Muitas diferenças, porém, uma coisa une todas elas: o valor do amor e da caridade. Se nós formos no Bhagavad Gita, nós vamos ver a força do amor. Se nós formos observar os ensinamentos do Buda, ele fala do amor horizontal e do amor vertical. Se nós formos no judaísmo, a caridade e o amor é a essência da religião judaica. E quando nós chegamos ao cristianismo, nós temos o berço do amor pleno. Não existe evolução sem amor. O ser mais evoluído que passou aqui na Terra, Jesus, era o amor em sua plenitude. Amava sem distinção. Amava sem olhar quem, sem olhar os defeitos ou a qualidade daquele a quem amava, porque o amor era a sua essência. Assim seremos nós, quando evoluirmos. Portanto, a reflexão do amor é uma reflexão da nossa vida, é uma reflexão da nossa caminhada. E se nós nos perguntarmos agora, com a idade que cada um de nós tem nesse plano encarnado e os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, o que nós aprendemos do amor? O que eu sei do amor verdadeiro? Eu sei amar? Eu consigo demonstrar o meu amor? Ou o meu amor ainda tem aquela ponta de egoísmo, aquela ponta do orgulho que vai contra a humildade que foi adquirida, porque o grande empecilho do amor é o egoísmo. O egoísmo que nos faz querer ser satisfeitos em tudo. Então não temos tempo para amar, porque nós estamos usando o tempo para a nossa satisfação. O que nós aprendemos do amor até agora? Nós sabemos de fato o que é amor, eu já experimentei algum amor, eu já senti amor, eu já fui amado, mas o mais importante, eu já amei. Ou será que eu confundi o amor com uma atração que tive por alguém que conheci, e começamos a nos relacionar e aquilo era o amor, mas depois, com o tempo, aquele fascínio se dissipa e a convivência que precisava do amor, passa a viver no desamor. Porque aquele não era o verdadeiro amor. Aquilo é parte da nossa caminhada e pode ser parte do amor, mas não é o amor. Será que eu conheci o amor do colo de mãe, que eu ali me aconchegava, me sentia protegido nos meus tempos de criança, mas depois, na adolescência, na juventude, me fui, e o amor dos meus pais ficou distante, incompreensível. Ficou um amor distanciado, porque o egoísmo agora me impede de amar como eu amava antes, porque na realidade eu me amava quando eu buscava proteção. Muitas vezes, quando eles precisam de mim, eu não amo mais, não tenho mais paciência. Será que eu consigo amar os meus irmãos de fato, de sangue, os irmãos fraternos? Será que eu consigo amar? O que eu aprendi de amor? Lamentavelmente, falando por mim, nós aprendemos muito pouco do amor. Muito pouco do amor. É muito difícil amar, e é por isso que esse foi o maior ensinamento do Cristo. Não foram os outros ensinamentos que fizeram o Cristo ser o Cristo. Foi a sua capacidade de amar em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. A capacidade de amar na cruz, a capacidade de amar quando era humilhado, a capacidade de amar quando era tentado, a capacidade de amar quando era incompreendido, porque afinal ele era a essência do amor.
Por isso que ele é um modelo e guia. Mas não nos seus milagres, não nas suas falas, não na sua oratória, mas no seu amor. Esse é o grande desafio. A pergunta de nossa vida que nós deveríamos repetir todos os dias: o que eu aprendi do amor? E se até agora eu fui um mau aluno, com tendência a ser reprovado, ou no máximo passar com nota 5, o que eu preciso a partir de agora para melhorar e aprender a amar? O amor não é uma ciência, o amor não é algo complexo que se busca nos livros. Os livros muitas vezes podem nos inspirar, e eles inspiram. Mas na realidade a prática é completamente diferente da teoria que lemos no livro. É impossível não nos emocionarmos com aquela madre pequena, frágil, que passava pelas ruas de Salvador, quando ouviu uma voz: irmã, não me deixe morrer aqui no frio, não me deixe morrer na rua. E ela pega aquele jovem, arromba um galinheiro, e passa ali a protegê-lo, e depois disso recebe muito mais para amar. É impossível não nos emocionarmos com a irmã Dulce, que dedicou a sua vida ao próximo, ao amor. Não importava quem, a religião, a classe social, nada. Ela queria aprender a amar. 400 livros publicados, 30 milhões de livros vendidos, sem jamais ter um centavo no seu bolso. Sua casinha era simples, seu quarto pequeno. Chico Xavier poderia ter ficado com 10% da renda dos seus livros, seria justo? Não. Tudo ele fez para o bem do outro, se dedicando, amando. E ele dizia que ele era o cisco de Deus, porque sabia que ainda estava tão distante do amor divino, apesar de para nós ser um exemplo do amor. É impossível não nos emocionarmos com Chico Xavier, com seu exemplo, com sua vida. A sua mediunidade era mediunidade de serviço, não de orgulho e de vaidade, para amenizar a dor do outro. O aperto de mão do Chico era diferente, o seu olhar era diferente. A acolhida que ele dava a quem ainda ia visitar era completamente diferente, porque ele decidiu dedicar a sua vida plena ao amor. Essas pessoas nos inspiram. Nos inspiram quando lemos o que fizeram. É difícil não nos emocionarmos vendo filmes ou livros que relatam a vida desses homens e mulheres, mensageiros de Deus para nos ensinar a amar. Evidentemente, espíritos e seres distantes ainda desses seres luminares, desses mensageiros divinos, nós temos tarefas mais brandas, mais difíceis, mas que nós podemos fazer. Eu posso amar na minha casa sendo um pouco mais compreensivo. Eu posso ter um olhar diferente para minha esposa, para o meu companheiro, para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu filho, para os meus pais, para o meu sogro, para a minha sogra. Eu posso começar a ter um olhar diferente, porque eu desejo aprender a amar. Nós desejamos amar. É um passo diferente. Nós não vamos precisar arrombar galinheiros, nós não vamos precisar escrever 400 livros, mas nós podemos começar a amar no ambiente em que nós estamos. Nós podemos começar a amar na vizinhança, na casa espírita, nós podemos aprender a amar no trabalho, nós podemos, com gestos simples, entender que o amor é, de fato, o nosso objeto de aprendizagem. O que nos impede de fazer isso? O nosso egoísmo, a nossa sensibilidade, a nossa hipersensibilidade, que é fruto do nosso egoísmo. Não, mas eu não posso fazer isso. Ele falou assim comigo, ela falou assim comigo, não é desse jeito, eu não queria que a vida fosse assim, está diferente, não está do jeito que eu quero. E nós perdemos as oportunidades para aprendermos a amar. E, na realidade, nós estamos aqui só para isso, para nada mais. O resto tudo é acessório e perfumaria da nossa caminhada. Nós precisamos deixar para trás aquele ser que éramos, dominados completamente pelo egoísmo, tanto nessa vida como em vidas pretéritas, que o véu do esquecimento, que é a anestesia do amor, nos faz não lembrar, para agora darmos um novo rumo na nossa vida.
Mas qual vai ser o nosso legado quando chegar o momento da nossa partida física? Quando chegar o momento de nós nos despedirmos dos ambientes em que vivemos? Nós vamos ser lembrados como uma pessoa que amou, que foi compreensiva, que estendeu a mão quando alguém estava caído, que conseguiu se calar no momento que talvez o nosso ego nos mandasse retribuir com gritos ou com agressividade aquilo que recebemos? Será que nós vamos prestar umas contas para nós mesmos? Nós aprendemos a amar? Ou nós vamos fazer aquilo que André Luiz dizia, que é difícil fazer essa nossa renovação, porque nós somos como discos que está sempre no mesmo arranhão, a gente passa e a nota vai ser sempre deixada de ser uma música por aquele arranhão que ele tem. Nós somos chamados, nós, não por mérito, falando por mim, fomos trazidos à doutrina espírita como uma CTI espiritual. Quando nós vemos uma pessoa na CTI, ela está recebendo um tratamento intensivo, evidentemente ela está tendo toda a ciência do mundo material à sua disposição para tentar salvar aquela vida. Um outro está no seu quarto, de repente precisando somente de uma anestesia ou de um antibiótico. Mas aquele que está na UTI ou na CTI está com os equipamentos mais avançados para tentar restabelecer a sua vida física. Uma analogia à doutrina espírita nada mais é do que uma CTI espiritual. Nós temos à nossa disposição as mais avançadas ferramentas que nos foi dada pela espiritualidade. O conhecimento distinto, repito, não por mérito. Mérito tem os nossos irmãos católicos, evangélicos, que não acreditam na reencarnação, que acreditam numa vida só, e têm uma vida reta, que amam, que se dedicam. Eles não precisam desses medicamentos. Uma anestesia é suficiente. Nós, de uma maneira ou de outra, em algum momento, fomos chamados para a doutrina espírita. E nos foi desvendada a ciência da alma, que acontece conosco antes do nascimento, que acontece conosco após a nossa morte, que os nossos irmãos espirituais que aqui estão conosco, familiares, amigos, ex-dirigentes dessa casa, estão aqui presentes, como nós, em outra dimensão, mas vivenciando as mesmas emoções que todos nós estamos vivenciando. Allan Kardec fez esse trabalho de caridade, de dedicação, uma caridade silenciosa, do trabalho, de desvendar para o outro essas verdades. E nos trouxe a doutrina espírita, que havia sido prometida por Jesus, que viria em outro momento, mais apropriado, para que nós pudéssemos descobrir o quê? Como utilizar essa ferramenta para aprendermos a amar. Nós não estamos aqui para sermos médios, para sermos oradores. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma outra atividade na casa espírita. Nós estamos aqui para aprendermos a amar. E nós fazemos essas outras atividades para que nós possamos aprender a amar. Nós estamos na família que estamos para aprendermos a amar. Nós estamos no trabalho que estamos para aprendermos a amar. Nós passamos as dificuldades que passamos para aprendermos a amar. Não tem outro aprendizado que seja necessário. Os outros aprendizados nos levam a esse final, a essa diplomação do amor, que seria sairmos daqui melhor do que chegamos, sairmos daqui sabendo amar um pouco mais. Mas o quanto mais? Depende de cada um de nós. Depende de o quanto nós estamos dispostos a reduzir o nosso ego, a trabalhar o nosso ego, e quanto nós estamos dispostos a inflar o comportamento do amor. Porque o amor, quando ainda não é um sentimento como em Jesus, é um comportamento. É por isso que a caridade é o veículo do amor.
A caridade é o amor em movimento. Nós começamos pela caridade, mas a doutrina espírita nos esclarece. A esmola sem amor pode ser uma humilhação. E é verdade. Porque às vezes nós nos achamos superior e estamos julgando. Por que ela está aqui pedindo no trânsito? Por que está colhendo lixo? Por que nós estamos fazendo? Não. Nós estamos esquecendo da essência. A essência não é a caridade. A essência é o amor. A caridade é o veículo. A caridade é o aprendizado. Quantas vezes Jesus fez caridade no Evangelho? A caridade que nós entendemos muitas vezes só como beneficência. Uma vez única que ele multiplica o pão e os peixes. As pessoas estavam com fome. As outras caridades que ele faz são as caridades do amor, nos ensinando a amar, como é que se ama em todos os momentos. E ele vive todos os momentos de alegria, desde a festa do casamento até a crucificação, nos ensinando a amar. A parábola do bom samaritano é a enciclopédia maior do amor. A resposta que ele dá quando eles lhe perguntam qual é o maior mandamento da lei não deixa dúvida. Existem 2 mandamentos, nos 2 tem o amor. Amar a Deus. E outro que é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Os maiores mandamentos. Ou seja, ele deixa claro que nós precisamos aprender isso aqui, são esses mandamentos. O resto vão nos servir para esse caminhar. Então a grande pergunta que nós devemos nos fazer a cada dia é essa. O quanto nós aprendemos a amar e o quanto nós estamos dispostos a fazer para aprendermos a amar. Nós precisamos despir certas roupas, nós precisamos despir certos vícios, fazermos a nossa prece pedindo, Pai, ensina-me a amar. Nós sabemos o quanto é difícil. Nós falamos sobre isso, falando por mim, mas nós não sabemos como fazê-lo. Mas a força do amor é uma força indescritível. A força do amor é uma força que transforma pessoas, que transforma a humanidade. Nós tivemos no mundo invenções maravilhosas, da penicilina, ao antibiótico, a anestesia, que nos impede de sofrer dores terríveis. Essas pessoas contribuíram bastante. Mas ninguém contribuiu como um Francisco de Assis, como um Chico Xavier, como Madre Teresa, nos ensinando a força do amor. O amor que se dedica ao próximo, o amor que vai no entorno do próximo e que nos convida a fazê-lo no nosso mundo, para que a gente aprenda e cada vez mais aprendamos a fazê-lo no âmbito material. Deus nos deu o amor de mãe para que nós pudéssemos imaginar o que é o amor divino. É o amor mais próximo do amor divino que existe, é o amor maternal. É o amor da dedicação, é o amor da entrega. Não existe amor maior do que ver a mãe no bercinho do seu filho, apreciando e cuidando daquele ser. É um amor maravilhoso. O amor da criança para com a mãe. Como nós falamos no início, é um amor maravilhoso. A mãe é sua vida, não existe distinção. Afinal, foram 9 meses, 24 horas por dia, vivendo intensamente. O pai é um parceiro à distância, evidentemente acompanhando também, mas é diferente a ligação. A criança nasce e ainda não se divide da mãe. São 2 em 1. E o mundo depois nos separa. E quantas vezes esse amor se torna até agressivo? Esse amor se torna distante. Quando era para nós aprendermos a amar, nós desaprendemos. O que aquela criança que eu fui ontem diria do homem que sou hoje? Aquela criança que sabia amar, aquela criança que não olhava se a outra era de uma cor diferente, de uma classe social diferente. Aquela criança que sabia perdoar, aquela criança que olhava para a mãe, para o pai, para a família, e depois o mundo nos leva a desaprender o amor, quando na verdade ele deveria ser uma escola do amor. Nós precisamos refletir sobre isso, porque na realidade o futuro não é o que se projeta, o futuro é aquele que nós construímos.
uma terra de provas e expiações, passando por uma de regeneração, que nós estamos nesse momento, nós estamos vivendo essa transição, não sabemos quantos anos, decênios ou séculos isso vai durar, mas nós já estamos nesse momento de regeneração. E na regeneração, o amor predomina. O amor ainda não é todo o veículo, não é toda a essência, mas ele passa a predominar sobre o egoísmo, ao contrário do que em uma terra de provas e expiações. Mas não é porque está escrito na doutrina espírita, não é porque Chico nos disse que nós estamos na transição que ela vai acontecer. Não é a projeção, é o que nós fazemos, é o que nós construímos. Nós somos chamados, não sei se será a nossa última oportunidade, porque quando nós não aceitarmos o amor, nós teremos que aprender em outra situação. Não é punição, é aprendizado. Não tem punição. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Por isso que é inconcebível, por isso que eu digo que nós devemos admirar muito os nossos irmãos de outras religiões, porque acreditam no inferno e acreditam em Deus. Que é uma coisa completamente oposta. Como é que um pai de amor vai colocar seu filho para sofrer para sempre? O filho que somos nós. Que essencialmente somos bons, que é a nossa essência, né? Fomos criados por ele. Mas o que nos falta, e o que nós precisamos fazer, e aquilo que é mais difícil, é esse aprendizado do amor. O amor que transforma, o amor que modifica. O amor que São João da Cruz dizia, Deus decidiu agir no mundo pelas suas mãos. Nós somos os braços de Deus. Era o que dizia. E é verdade. Eu me recordo, no último 9 de abril, agora recente, eu fui até Viçosa, a terra onde trabalhei e vivi por muitos anos. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas trabalhei em Viçosa, na Universidade de Viçosa, por anos e anos. E era aniversário da Casa do Caminho, uma casa que nós criamos em 2002. Fazia 23 anos. Casa do Caminho é uma casa que nasceu para abrigar os dependentes químicos, do álcool e das drogas, que necessitam do amor, da caridade, do amparo, porque é uma doença daquelas que mais é renegada pela sociedade, porque parece uma falha grave, parece um defeito de caráter. E poucos entendem que é uma doença. Uma doença que precisa do nosso amor, mas às vezes é tão difícil dar amor porque o próprio doente se torna agressivo e não quer aquele amor. Quem já viveu isso em família ou na proximidade sabe do que nós estamos falando. E quando eu estava lá falando, essa casa, ela nasce do amor. Não foi por mérito de ninguém. Essa casa, eu e minha esposa trabalhávamos em uma outra casa espírita. Eu me recordo como se fosse hoje, nós estávamos, isso é início dos anos 2000, nós estávamos passando por uma rua lá em Viçosa, íamos fazer o trabalho no sábado, às 9 horas, nessa casa, chamada SEAC. E tinha um jovem caído no meio da rua. Nós paramos o carro, colocamos esse jovem dentro do nosso carro e levamos para casa, para essa casa espírita. Lá demos café, ele estava embriagado, cuidamos dele, pediu um dinheiro para viajar, porque ele morava próximo. Nós demos para ele o dinheiro para ele viajar, levamos até a rodoviária e deixamos lá que ele ia pegar o ônibus. Fizemos o trabalho, voltamos para casa. À tarde nós íamos voltar, porque tinha reunião mediúnica e outras atividades. Quando nós estávamos descendo, exatamente no mesmo lugar, na mesma rua, eu e minha esposa, ele estava caído. Do mesmo jeito. Só com uma roupa diferente, que nós tínhamos dado para ele uma roupa diferente. E nesse momento eu fiz uma das preces mais sinceras da minha vida e talvez uma das preces mais amorosas que eu já consegui fazer na minha vida. Eu peguei ele nos braços, colocamos ele no carro e falei, meu Deus, nós precisamos de um lugar para abrigar essas pessoas. Eu falei com tanta espontaneidade, com tanto amor, que eu não sou capaz e não tenho. Mas naquele momento eu estava amando aquela pessoa. Era uma força que eu não tinha, um sentimento que eu não tinha. Mas eu falei. E eu ouvi uma voz, que eu achei que era minha esposa, estava falando, que disse claramente para mim, então prepare para o trabalho.
Eu tomei um susto, você falou alguma coisa? Ela disse, não. Eu vou resumir a história. Isso aconteceu uma semana depois, numa cristocidência, porque não é coincidência, nós ganhamos o lote e começamos a construir a casa. Nós não tínhamos dinheiro nem para passar a escritura. Fomos juntando as pessoas. O doutor Bezerra, num determinado momento, falou assim, aqui vocês vão fazer uma casa do amor. É preciso que nós resgatemos a crença no amor. É preciso que as pessoas aprendam, compreendam que é possível amar sem interesse. Jamais recebam aqui alguém pelo pagamento. Ninguém vai pagar jamais para estar nessa casa, mesmo que ele tenha condições. A regra da casa é o amor. Aí ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada, depois eu conto a história engraçada, que ele falou assim, eu não esqueço dessa frase, porque estava... Cada interno aqui vai ter a chave no seu coração. Ele não será um prisioneiro. Ele não falou coração. Cada interno aqui vai ter a sua chave. Ele não será prisioneiro. E assim foi. A casa foi construída, eu me recordo que um grande amigo meu, empresário lá de Viçosa, eu procurando recursos para construir a casa, levei ele no lote, falei, seu Jorge, aqui nós vamos construir a casa, ela vai ser inaugurada em abril, que era 2 de abril por causa do Chip, 11 de abril, Bezerra. A casa ia ser inaugurada dia 2 de abril de 2002. Isso. Nós estávamos em julho de 2001, nós não tínhamos nem o desaterro ainda. Eu falei que ele precisava, só me paga uns caminhões para desaterrar isso aqui, para a gente construir, que nós vamos inaugurar em abril, mas eu falei com tanta espontaneidade. Ele olhou para mim e deu os caminhões. Depois ele me confessou quando a casa foi inaugurada em 2 de abril, porque a força do amor é uma força que ninguém consegue explicar. Eu sempre fui uma pessoa da ciência, do estudo, da universidade, de planejamento. Foi a única vez que eu não planejei na minha vida. Eu fui tomado pelo amor que não era meu. A casa inaugurou dia 2 de abril, ele me puxou lá fora, ele é ateu. Ele falou assim, Luiz, se eu não fosse ateu, acho que eu ia acreditar em Deus, que naquele momento, aquele dia, eu achei que você era doido. Como é que essa casa ia inaugurar? Pois a casa inaugurou. Eu me recordo que no dia da inauguração não tinha uma cadeira na casa. Estava todo mundo preocupado, eu estava tão tranquilo. É tão bom você ser dominado pelo amor, mesmo que ele não seja seu. Porque quando você dirige uma limusine, ela não é sua, não. Tá? Você é motorista. Eu estava de motorista. Eu não falo isso por falsa modéstia, é a pura verdade. Eu falei, fica tranquilo. Minha esposa falou, mas não tem cadeira. Eu falei, fica tranquilo. Quando foi 5h30 da tarde, chegaram, não sei de onde, chegou um caminhão com cadeira e colocou na casa. A força do amor é uma força que ninguém consegue explicar. É uma força que transforma. É uma força que constrói. A partir daí, várias pessoas passaram naquela casa, tiveram sua vida transformada. São 23 anos. Lá tinham vários internos, como fui lá agora, me emocionei profundamente ver pessoas com vida transformadas. Eu me recordo de uma celebração de Natal, a gente celebrava o Natal, os internos, e umas crianças, a gente chamou as crianças, algumas filhas dos internos, nós perguntávamos, o que você quer ganhar de Natal, de Papai Noel, para a gente dar o presente para as crianças? E uma delas, na espontaneidade, o pai sentado na frente, ela disse assim, eu queria que meu pai parasse de beber, para ele amar a minha mãe e a minha irmã. O pai ouviu aquilo, nunca mais bebeu. Foi o maior tratamento que ele teve na vida dele. Tratamento do amor. Ele viu o amor daquela criança, ela não queria mais nada. Ela não queria uma bicicleta, ela não queria uma bola. Ela queria que o pai adoentado se recuperasse. A força do amor transforma. Eu me recordo que um sábado pela manhã, e lá eu estava me recordando desses casos que voltaram à minha mente, um sábado pela manhã, lá na casa, chegou uma senhora com um filho de 14 anos, 13 para 14 anos, da cidade vizinha de Ponte Nova. Quem é mineiro, lá para a Zona da Mata, vai saber o que eu estou falando. Quem não é, são 2 cidades de 50 quilômetros uma da outra. Ela chegou, queria falar comigo, foi falar comigo, eu preciso, pelo amor de Deus, que meu filho fique aqui. O amigo dele foi morto ontem, isso era um sábado, foi morto na sexta-feira por dívida com o tráfico. E ele está ameaçado, ele vai morrer. Nós não podíamos ficar com uma criança. Tem questões legais. Tinha adultos na casa, lá ficavam 12, agora já são mais.
12 era um número também que foi colocado para nos lembrar do Evangelho. E não podia ficar, não podia, e eu naquele dilema, o desespero daquela mãe. Por fim, pela força do amor que eu não tenho, nós aceitamos. E o Max ficou na casa. Com todo cuidado, alertamos todos, tínhamos psicólogos, trabalhadores, minha esposa ficava lá em tempo integral, acompanhando tudo. Uma criança indisciplinada, 13 anos, nas drogas desde os 9, já tinha experimentado todo tipo de droga. Não sabia, sabia pouco da vida, doente, precisando de amparo. Mas foi ficando impossível a permanência dele na casa. E os outros internos começaram a reclamar, porque ele aprontava cada coisa. Quando deu 15 dias, e eu me cobrando, mas ao mesmo tempo sendo cobrado para fazer o que precisava ser feito, para dar tranquilidade àquela mãe. Mas quando se passaram 15 dias, eu me convenci, e minha esposa para isso ela é melhor do que eu, melhor em tudo, na realidade, ela me convenceu que tinha que fazer, é pelo amor aos outros. Porque tem hora que o amor nos coloca numa situação que você tem que definir. O amor a quem? Quem que você está amando? Né? E como você ama? Eu não sei, a gente não sabe. Então, no sábado eu chamei o Max na minha sala, que normalmente eu passava todo dia pela manhã, mas sábado e domingo eu ficava mais tempo, quase tempo integral. Chamei o Max na minha sala e comecei a falar com ele e já pedi, olha, vou ligar para sua mãe agora. Infelizmente, você não vai poder ficar por causa disso, e fui falando. Tentando falar com carinho, mas fui falando, não dá. Né? Então, você volta e você vai ter sua chance, você viu algumas coisas. Tá. Nesse momento, foi uma das minhas unidades mais claras da minha vida, que ela praticamente, a irmã que chamava Irmã Maria Marta, que cuidava da casa desde o seu início, ela chegou, mas falou com uma clareza, e eu tentando olhar para ela, olhando para ela, mas olhando para ele, para não achar que eu estava louco, que eu estava vendo alguma coisa, e ela me disse, está ótimo, você não está errado o que você está fazendo. Mas você já falou para ele que você o ama? Eu respondi calado, mas ela ouviu que eu respondi. Eu falei assim, mas eu não amo. Eu tenho dificuldade de amar até os mais próximos. Eu não posso falar que eu amo, porque eu não tenho. Eu quero cuidar dele. Fazer. Você já falou que você o ama? Cuidar é amar. Fala com ele que você o ama. Foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida. De falar. Falar eu te amo, às vezes, para a esposa, para o filho, para o neto, amigo. Você fala, mesmo que você não sinta. Mas eu estava ali diante de um menino de 13 anos, que eu conhecia há 2 semanas, e que eu não amava. Mas ela me disse para falar que amava. E ela me disse, você não vai estar mentindo, porque você está cuidando dele. E aí que eu aprendi a ideia do amor comportamento, que ela foi me ensinar depois, porque o amor é um comportamento. O sentimento pode vir muito depois, mas o comportamento tem que vir primeiro, o comportamento do amor. Essa é a nossa ética. A ética é o comportamento do amor. E eu disse, eu tomei coragem lá no fundo, a voz saiu devagar, eu disse, Max, você sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Ele falou, não. Eu falei, porque eu te amo. Quando eu falei isso para esse menino, eu nunca vi um choro tão convulsivo como o dele. Ele chorava, deitou na mesa quase sobre mim e falou, Sr. Luiz, ninguém na vida falou que me amava, o senhor me ama mesmo? Eu falei, agora vou ter que mentir 2 vezes. Falei, amo, Max, eu te amo mesmo. Levantei, dei um abraço nele e a partir daí eu amei aquele menino. Se a gente esperar estar pronto para amar, nós nunca vamos amar. A gente tem que amar para ficar pronto. Muito bem. Max hoje é pastor evangélico. 4 filhos. Prega o bem, o amor, a paz para todo mundo. Está com a vida salva. E salvando vidas. E nunca quis que ele fosse espírito. Não foi espírito. Pastor. Um trabalho maravilhoso. A mãe tem outra vida. Isso é a força do amor. O amor que mesmo a gente não tendo, a gente precisa fazer o ato do amor para que ele nos ensine a amar.
E é verdade. Eu tenho um amor pelo Max hoje que é um amor filial, um amor paternal. Eu aprendi naquele momento que eu não amava. Você aprende. E não é pelo que ele fez por mim, não fez nada. Ele só me ensinou muito como é que supera as dificuldades. Um adolescente, um dos grandes professores que eu tive na vida, me ensinando. Mas o grande ensinamento é a força do amor. Agora, se nós tivermos a ética de desejarmos amar, porque na realidade o trabalho que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que nós fazemos numa casa espírita, o trabalho que se faz na Sociedade São Vicente de Paulo, o trabalho que se faz nas igrejas evangélicas, que muitas vezes chegam em lugar que ninguém mais chegaria, é um trabalho do aprendizado do amor, da ética do amor. Eu quero acolher aquele que precisa. Eu quero estender a mão a quem está caído. Uma das primeiras funções da casa espírita. Né? Eu não estou bem, eu estou mal. Né? Nós acolhemos, mas nós estamos na ética do amor. Mas quanto mais nós aprendemos a amar e praticarmos a ética do amor, mais ele se torna transformador. Lá também me lembrei de outro caso que me ensinou profundamente sobre a caridade, o amor e o que São João da Cruz dizia, que nós somos os braços de Deus aqui na Terra. O ano era 2003, lá na zona da Mata Mineira, faz um frio tremendo. Lá você chega a 5 graus, 4 graus, e o desconforto é imenso, porque a umidade é uma umidade bem maior do que aqui em Brasília, então o frio de lá é um frio terrível. Nós chegamos na casa cedinho, domingo pela manhã a gente faz a prece com os internos, até hoje continua assim, e depois saímos para as visitas fraternas, que são assistidos nossos, às vezes futuros internos que vão estar conosco. Mas esse dia nós chegamos, imediatamente a irmã me disse assim: ô Luiz, coloca 4 cobertores no carro, uma cesta, e chama 3 ou 4 aí e vamos embora. Para onde é? Não tinha a menor ideia. Chamei um amigo meu que já se foi, Giovanni, trabalhador e amigo, amoroso da Casa do Caminho, da doutrina espírita, no plano espiritual. Chamei o Martúrio, uma outra pessoa, enfim, entramos no carro e fomos. E não tinha o Waze naquela época. O Waze, acho que chega a 2006, por aí, enfim, 2004, não me recordo. E eu sou uma pessoa que, se você me colocar num apartamento de 4 quartos, eu me perco. Eu não tenho senso de geográfica, de direção. Minha esposa era meu Waze antes, agora o Waze é melhor do que ela, que ele é mais calmo comigo. Ela, quando eu erro com ela, ela é muito brava. O Waze é mais calmo. Calculando rota, eu falo, tá vendo? Olha a empatia, olha o amor que o Waze está mostrando comigo. Eu erro, ele fala assim, recalculando a rota, ele não briga comigo. Você errou ali, era para você entrar ali. Eu falo isso porque nós pegamos o carro, fiz o que ela falou, que eu aprendi a ser obediente. Uma das forças do amor também é ser obediente. Você tem que aprender a obedecer, que é difícil, né? A gente aprende a obedecer. Entrando no carro, ela foi falando, vira aqui, vira lá, mas foi incrível. Ela falava, vira aqui, vira para lá, vira para lá. Fomos num lugar que nós nunca tínhamos ido. Chegamos lá, ela falou, é aqui. Foi desse jeito, e raramente acontece isso comigo. E todo mundo lá preocupado, Luiz endoidou de vez, então onde que ele está indo? Não sabia onde eu estava indo. Paramos. Primeiro nós fomos sem nada, chegamos numa casa, deixamos todo o carro. Embaixo, subimos um pouquinho. Uma casa de barro. A porta não tinha porta, era uma cortina. Era um pano pendurado. Nós batemos palma e veio uma jovem. Devia ter seus 26 anos, um pouco menos, um pouco mais, marcada pela vida, pelos amor. Ela veio com uma criança no braço, e a gente percebeu que lá a casa era um cômodo só, praticamente. Tinha mais algumas crianças no chão, todas muito novinhas. E nós perguntamos o nome, olá, nós estamos aqui e tal, nós trouxemos alguma coisa para você, podemos trazer? Podemos trazer aqui para você? Exatamente para não ofender, para não humilhar, né? Nós queremos partilhar com você, não é que eu estou te oferecendo algo. Ah, sim, muito obrigado. Nós fomos no carro, pegamos os cobertores e a cesta. Quando os cobertores chegaram, essa jovem, de novo, uma das forças que o amor é reconhecido, do pranto compulsivo. Ela entrou no pranto compulsivo, chorava, chorava, chorava.
Nós estamos sem entender nada. Será que nós nos ofendemos? O que aconteceu? O que aconteceu? Resumindo, ela falou assim, ô moço, olha que gente, ele me chamou de moço. Claro que eu era um pouquinho mais novo lá, mas me chamou de moço. Eu passei a noite de joelhos rezando para Maria. Me dá um aquecimento para meus filhos. Porque aí ela contou, tá vendo ali? Ela pegava, a janelinha também era um pano. Eu pegava aquele pano, colocava em um, ele aquecia. Quando ele aquecia um pouquinho, eu corria para o outro, colocava nele, ele aquecia. Quando ele aqueceu, eu ia para o outro. Ela passou a noite inteira aquecendo os seus 4 filhos. E ela disse que de joelhos pediu, Maria, me dá um cobertor para meus filhos, faz alguma coisa. Por isso que ela ficou em prantos convulsivos. Deus ou Jesus não ia materializar cobertores naquela casa. Precisou de seres imperfeitos, seres que não sabem amar, seres que não conhecem as leis divinas na sua essência, mas pelo menos estamos dispostos a aprender, levar esse cobertor para ela. É a caridade, o amor e o movimento. Ela se sentiu amada, se sentiu importante. E a irmã tinha um bom humor tremendo, ela disse assim, pois é, ainda bem que vocês fizeram, que se vocês não fizessem, eu ia para os vicentinos, alguém ia fazer. Não pensa que vocês são importantes, não. Ia ser feito. Porque Maria decidiu com Celina que ela ia ser atendida. E o amor que vem do alto ninguém impede. Ele vai ser feito. Mas é muito bom quando vocês aceitam fazê-lo. Essa é a essência da caridade, a essência do amor. Primeiro, é nós lembrarmos dessa frase profunda de São João da Cruz. Deus decidiu que vocês fossem os braços deles aqui na terra. Nós somos os braços de Deus. Se nós somos os braços de Deus, nós não podemos nos acomodar com as injustiças. Nós não podemos nos acomodar quando nós vemos alguém recolhendo o seu alimento na lata de lixo. Não está correto, tem um desequilíbrio de amor acontecendo. É claro que nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer algo. Nós podemos, através da força da caridade, buscarmos o amor. Porque o amor é algo que só nós conseguimos alcançar pela caridade. Eu jamais conseguiria amar o Max se eu tivesse feito uma profunda oração. Foi através da caridade que nos leva ao aprendizado do amor. Mas esse amor nem sempre vai ser esse amor da acolhida numa casa, ou vai ser o amor de levar o cobertor. Muitas vezes é o amor na nossa casa, da mão que se estende, da palavra que não se fala, do olhar diferente, do meu desejo de aprender o amor através da ética do amor que se expressa pela caridade. Nós estamos aqui para isso. E nós possamos hoje, enquanto aqui estamos, tomarmos o nosso passe. E quando chegarmos à nossa casa, eu peço a Deus, a espiritualidade está conosco, os nossos espíritos amigos, os espíritos familiares que aqui estão, que nos amam, que estão próximos a nós, que nos auxiliem, que no plano espiritual nós possamos ter aulas de amor, que nós reflitamos essa noite como nós podemos amar mais através da prática da ética do amor. Pequenina no início, mas que se agiganta quando Deus conosco está. E Ele sempre está quando nós amamos e temos caridade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Que assim seja.